Bem, vamos então à segunda parte da aula sobre a evolução estelar das estrelas de massa intermediária, aquelas cuja massa vai até 8 vezes a massa do Sol. Vimos na primeira parte o que acontecia até a estrela chegar no chamado ramo horizontal, a etapa pós-sequência principal, onde ocorre a fusão nuclear de hélio no núcleo estelar. Bom, uma vez exaurido o hélio, o que acontece? Acontece um mecanismo muito similar ao que aconteceu aqui quando se exauriu o hidrogênio nuclear. Quando se exauriu o hidrogênio, a estrela saiu da sequência principal, virou uma subgigante gigante. Agora acontece algo análogo. Exaurido o hélio do núcleo, a estrela volta a apresentar um comportamento similar, ela encolhe o seu núcleo e expande as camadas externas. Exatamente a mesma coisa. Com a contração do núcleo, agora, por causa da exaustão do hélio, a temperatura central aumenta e começa a ocorrer queima nuclear, fusão de hélio e hidrogênio nas camadas mais externas. Aqui no centro, bem no centro, fica uma camada inerte de carbono. A fusão nuclear do hélio produziu carbono. Fica uma região de carbono inerte seguida por um envoltório onde está ocorrendo fusão de hélio. Acima dela, o outro envoltório onde está ocorrendo fusão nuclear de hidrogênio. E depois a própria estrutura da estrela. Chama a atenção, mais uma vez, de que esse desenho aqui não está em escala. O núcleo estelar, onde ocorrem as reações de fusão, é muito pequeno. Por uma estrela com a massa do Sol, o núcleo estelar tem mais ou menos o tamanho da Terra. Enquanto que a estrutura estelar como um todo é bem maior, ainda mais agora nas fases adiantadas, mais avançadas de evolução, pós-sequência principal, em que a estrutura da estrela é muito inchada. Portanto, esse desenho aqui não está em escala, tomem cuidado com isso. O que acontece? Exatamente análogo ao que havia ocorrido aqui na saída da sequência principal. O núcleo estelar se contrai, em consequência, o envoltório da estrela como um todo se expande, por uma questão de conservação de momento angular. A massa se conserva, a massa se aproxima mais do eixo de rotação, ou seja, o momento angular do núcleo diminui, em contrapartida, a estrutura da estrela como um todo se expande para que o momento angular total do sistema se conserve. Vale lembrar também que para as massas mais altas da faixa das massas intermediárias, ou seja, para estrelas aí entre 4, 4,5 até 8 massas solares, não existe um ramo horizontal. A estrela passa direto de gigante, que é a fase 9 aqui, para supergigante, que é a fase posterior aqui, que é a fase 11. Aqui estão as fases pós-sequência principal com as suas dimensões características. Vejam que a gente falava que uma gigante vermelha tem um tamanho, para uma estrela de uma massa solar, tem um tamanho típico de 70 milhões de quilômetros de raio, que é mais ou menos, arredondando os números aí, é mais ou menos o raio da órbita de Mercúrio no sistema solar. Ela, ao ir para o ramo horizontal, ela se contrai novamente, como a gente explicou na primeira parte, e o seu diâmetro diminui, porém, uma vez exaurido o hélio nuclear agora, ocorre uma outra fase de expansão ainda mais expressiva e a estrela chega a um raio de 400 milhões de quilômetros, ou seja, 400 milhões de quilômetros é mais de 2 unidades astronômicas, ou seja, é mais do que o raio da órbita de Marte. Ou seja, elas incham enormemente de tamanho. O núcleo se contrai bastante e a estrutura estelar como um todo se expande muito. Então, como eu dizia aqui, uma gigante vermelha tem um raio compatível com o raio da órbita de Mercúrio e uma supergigante tem um raio compatível com o raio da órbita de Marte. E o que acontece depois? Depois dessa expansão das camadas externas pós-ramo horizontal? Ora, o núcleo se contrai. Quando o núcleo se contrai, a temperatura central aumenta. Mas para estrelas dessa faixa de massa, não vai se expandir o suficiente para que ocorra a etapa seguinte da fusão nuclear, que é a fusão do carbono e fabricando oxigênio, perdão. O que acontece é um pouco de fusão de carbono para oxigênio
através desse mecanismo aqui, chamado mecanismo de captura alfa. Ou seja, chama-se os mecanismos de captura alfa sempre que um átomo qualquer capture um núcleo de hélio. Os núcleos de hélio foram, desde o finalzinho do século XIX, início do século XX, foram chamados historicamente de partículas alfa. E até hoje na astronomia se usa a referência de partícula alfa para o hélio. Mas enfim, a captura alfa pelo carbono, né, ou seja, sintetiza oxigênio, ou seja, carbono mais hélio resulta oxigênio mais energia. Um pouco de oxigênio é formado na camada da base aí, de onde a base da camada de queima de hélio, na camada mais interna, e, portanto, com pressão e temperatura mais elevada, pode ocorrer um pouco de fusão de carbono, mas não muito. O que acontece fundamentalmente nessas estrelas, nas estrelas de massa intermediária, é isso que eu estou falando, após a exaustão do hélio nuclear, é que, à medida que a temperatura do núcleo vai aumentando, as camadas de queima de hélio vão experimentando várias fases de queimas explosivas de hélio, chamado flashes de hélio, que vão produzir o que se chama de pulsos térmicos. A estrela realmente pulsa, contrai o núcleo, por extensão a camada externa se expande, a contração do núcleo provoca aumento da pressão e temperatura do núcleo. Quando isso ocorre uma queima explosiva de hélio lá no núcleo. Quando isso ocorre, o núcleo se expande um pouquinho, em contrapartida a estrutura da estrela encolhe mais, ou seja, isso sucessivamente. Isso faz com que a estrutura da estrela pulse. Essa fase da evolução estelar se chama fase dos pulsos térmicos, por razões óbvias. Aqui está ilustrado nesse diagrama, à medida que o tempo vai passando, vejo que isso aqui é apenas 1 milhão de anos, para uma estrela de uma massa solar, apenas 1 milhão de anos, houve quantos pulsos? Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pulsos de 1 milhão de anos, é da ordem de 100 mil anos por pulso. E o que acontece? Cada vez que isso acontece, o raio da estrela aumenta e diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, só que não na mesma taxa. À medida que os pulsos térmicos vão acontecendo, eles vão se tornando cada vez mais intensos, até que acontece o que está ilustrado aqui. A expansão é tão grande que o material ejetado sai da estrela com velocidade acima da velocidade de escape. E, portanto, o material vai embora. Quando isso acontece, forma-se uma nebulosa planetária. A estrela não apenas expande, ela ejeta o seu envoltório externo. Resulta daí o que se chama de nebulosa planetária. Chama atenção mais uma vez, eu já mencionei isso numa das aulas anteriores, o termo nebulosa planetária não tem nada a ver com planetas. Esse termo tem uma origem histórica, ele vem lá do século XIX, quando esses objetos foram observados pela primeira vez. E visto aos pequenos telescópios lá do século XIX, eles lembravam, a imagem deles lembravam os planetas exteriores, como Urano e Netuno, ou seja, um glóbulo de gás mais ou menos esferoidal, mais ou menos difuso. Então, esses objetos receberam o nome de nebulosas planetárias. Mas imagens modernas, essas duas imagens aqui, são imagens do telescópio espacial. Elas ilustram bem o quanto essas estruturas são complexas e quanta informação tem aqui. Só chama atenção às cores, essas cores são processadas eletronicamente, digitalmente, para que a gente repare com mais detalhes nas características, nas sutilezas da figura. Vamos ver a nebulosa da esquerda, por exemplo. Vejam, dá para ver nitidamente dois episódios de ejeção, né? Um mais externo, que ocorreu antes, está mais longe da estrela, e um mais interno, que ocorreu depois. E esse mais interno, se vocês olharem com atenção, vão ver várias camadinhas, uma aqui, outra aqui, várias cascas superpostas. Isso significa vários pulsos que ocorreram de forma mais ou menos sucessiva, ejetando o material. E a estrela central aparece aqui, ó, nos dois casos, nos da esquerda e da direita. Aqui, aqui. O que é esse objeto? É a anã branca. É a anã branca, o antigo núcleo estelar que sobreviveu após a ejeção do envoltório. O envoltório foi todo ejetado, virou uma nebulosa planetária, sobrou o antigo núcleo estelar, que agora é uma estrela anã branca. As estrelas anãs brancas são muito pequenas, têm das dimensões do tamanho da Terra, porque eram os antigos núcleos estelares. Se a gente olhar a imagem da direita, é outro objeto. Dá para ver também aqui episódios de ejeção diferentes, um mais externos,
outro mais interno aqui, dá para ver bem. Eles não são esfericamente simétricos, nota-se bem daqui que eles não são esfericamente simétricos. Nebulosas planetárias podem ter vários formatos, algumas de fato são redondinhas, mais ou menos simétricas. Outras têm forma bem irregular, várias têm forma de ampulheta, mais gordinhas em cima, mais magrinhas no centro e mais gordinhas para baixo. O que significa isso? É muito fácil de entender essa forma de ampulheta. Imaginem uma estrela com um determinado disco planetário. A estrela ejetou as suas camadas externas, o seu envoltório externo no final do ciclo evolutivo. A região onde está o disco planetário segura um pouco dessa expansão. Então a expansão é mais expressiva na direção dos polos da estrela, enquanto que na região do equador da estrela não. Então forma-se uma estrutura, uma nebulosa planetária na forma de ampulheta. Isso não é raro. Esses objetos, obviamente, têm um tempo de vida curto, da ordem das dezenas de milhares de anos. Por quê? Muito simples, né? O material está sendo ejetado para fora, com uma certa velocidade. Ora, uma vez que isso ocorre, uma vez que a nebulosa é ejetada com uma certa velocidade, vai chegar um momento que ela se dispersa no meio interestelar. E desaparece. Uma vez que ela se dispersou, a nebulosa desapareceu, porém, algo muito importante aconteceu. Esse mecanismo de ejeção enriquece o meio interestelar do material que foi processado, que foi fabricado ao longo do ciclo evolutivo da estrela progenitora. A gente está falando de estrelas de massa baixa e intermediária. O que elas produzem por fusão nuclear? Elas produzem hélio, elas produzem carbono, produzem nitrogênio. São dos 3 exemplos clássicos de elementos químicos sintetizados nas estrelas de massa baixa e intermediária. Esses materiais, então, são ejetados pelas nebulosas planetárias antes delas ocorrerem. Na supergigante ocorrem processos de convecção, que se chamam processos de dragagem, que vão jogando de baixo para cima, de dentro para fora, material processado pela estrela e joga esse material no meio interestelar. Então esse material enriquecido vai enriquecer gerações posteriores de estrelas que venham a se formar a partir desse meio interestelar enriquecido. É interessante lembrar que os átomos de carbono das nossas moléculas orgânicas, dos nossos corpos, têm essa origem, vieram daí. Exatamente essa é a origem dos átomos de carbono e nitrogênio que tanto tem nas moléculas orgânicas do nosso corpo. O que sobra? Qual é o remanescente? Para estrelas de baixa massa, os remanescentes são as chamadas anãs brancas de CO. CO, carbono, oxigênio, porque abundam nessas anãs brancas de baixa massa as linhas de emissão de carbono e de oxigênio nas fotosferas estelares. Eu tenho aqui uma animaçãozinha que mostra o processo de ejeção para uma nebulosa planetária chamada nebulosa da Hélice. É uma animação lá do Instituto de Pesquisa do Telescópio Espacial e mostra como se dá a expansão de uma nebulosa, a ejeção de uma nebulosa a partir do final do ciclo evolutivo de uma estrela de massa intermediária. Então aqui está a gigante ejetando uma nebulosa, preste atenção, ela vai ejetando o material vai sendo ejetado, depois limpou o material, é ejetado a partir do meio interestelar rico, ejetado com uma energia com mais intensidade que evapora essa região interna aqui e fica a envoltória da estrela. Agora é uma foto que se vê aqui, agora é uma foto. E um detalhe dessa foto, dá para se ver os grânulos aqui com detalhes de fotoevaporação do material que foi jogado para fora. Dê uma olhada aí, nebulosa da Hélice, Helix, onde esse tipo de fenômeno acontece. Eu vou mostrar ele mais uma vez, porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Eu gostaria que vocês visualizassem isso com um pouquinho mais de paciência. Então, o que a gente tem? A gente tem no começo um vento estelar lento ejetado a partir da supergigante. Aqui está um vento estelar lento, material sendo ejetado. Depois um vento rápido, mais energético, a partir já que a gente já está vendo só o núcleo estelar aqui, que fotoevapora essa região interna, ficou só o anel externo, portanto. Aqui está a foto agora, o anel externo, e se a gente olhar uma ampliação, agora essa aqui é uma foto do telescópio espacial, dá para ver aqui os detalhes, os glóbulozinhos que sobraram
sendo fotoevaporados pelo fluxo de energia vindo da estrela central. O que resta desse processo? As anãs brancas. As anãs brancas, ou seja, a gente, veja, no diagrama HR estava aqui em cima, que está super gigante, fase 12 a fase está super gigante, fase 11 é super gigante, fase 12 é ejeção da nebulosa planetária. Resta o quê? Rapidamente a luminosidade desaba, porque todo o envoltório estelar foi embora, resta uma anã branca, um objeto cuja temperatura superficial é alta, por isso chama anã branca, o tipo espectral dela é tipo A, né? Ela tem cor branca, temperatura efetiva de 10.000 graus, porém muito pouco luminosa, muito fraquinha. E de onde que vem a luminosidade das anãs brancas? Elas não produzem mais energia, elas não produzem mais fusão nuclear. A luminosidade é apenas o calor armazenado. Para as estrelas lá no finalzinho da distribuição das massas intermediárias, ocorrem na borda da região de queima nuclear, ocorrem a síntese do oxigênio e a síntese do neônio. Ambas são reações de captura alfa. O carbono captura uma partícula alfa, um hélio, e produz oxigênio. O próprio oxigênio captura outra partícula alfa, funde aqui e fabrica um neônio. Essas anãs brancas, chamadas anãs brancas de alta massa, são as chamadas anãs brancas de neônio-oxigênio, aquelas de mais alta massa. A gente, quando falar da evolução das estrelas de alta massa no próximo vídeo, vamos ver o que acontece, que vamos ver que existe um limite superior de massa das anãs brancas, a partir das quais elas deixam de existir. E onde é que termina essa história? A fase 14, aqui embaixo, ó, escondidinha aqui. A fase 14 é uma fase teórica, chamada fase da anã negra. Ora, as anãs brancas emitem luminosidade porque estão perdendo o calor armazenado. Teoricamente, vai chegar um momento em que vai se exaurir completamente o calor armazenado e ela vai descer até a temperatura do meio interestelar, 2 Kelvin, tipicamente. Só que para isso acontecer, o tempo transcorrido tem que ser muito grande. Não existem anãs negras, não devem existir anãs negras no universo. Por quê? Porque a estimativa do tempo necessário para que uma anã branca perca completamente seu calor armazenado e desça até a temperatura do meio interestelar, está aqui embaixo, é da ordem de 10 elevado a 15 anos. Lembra, o universo tem 10, é da ordem de 10 elevado a 11 anos. O universo tem, 10 elevado a 10 anos, estou me confundindo. O universo tem 13 bilhões de anos, 13,8. Vamos arredondar para 14, 1,4 vezes 10 a 10 anos. 1,4 vezes 10 a 10 anos. Eu estou falando de 10 a 15 anos para uma anã branca perder totalmente a sua energia interna. E isso ainda é uma estimativa conservadora. Existem outros modelos que levam em conta questões relacionadas aí com a física nuclear e com a mecânica quântica, que dizem que esse tempo aqui não é 10 na 15, deve ser 10 elevado a 25 anos. Então, anãs negras não existem, elas são apenas uma figura teórica. Aqui está, então, o esquema final daquele diagrama dos estágios evolutivos. O estágio 12 é a nebulosa planetária, a ejeção da nebulosa planetária, algo que leva em torno de 10 a 4 anos. Resta uma anã branca, ainda com alta temperatura no centro. Temperatura na superfície ela vai caindo, ela começa alta e vai caindo até próxima de 10.000 graus. São objetos muito densos, têm densidades centrais muito grandes. Isso aqui é a densidade da nebulosa planetária, não vamos se confundir, isso aqui não é um objeto estelar. Até que resulte uma anã negra, que é um objeto teórico. Veja aqui, eu estou falando de objetos que têm raios da ordem do raio da Terra, da ordem dos 10.000 quilômetros. E um tempo de vida indefinido. Está mostrado aqui nesse diagrama, está mostrado aqui nesse diagrama, ou seja, a gente está falando desse finalzinho aqui. Então, mais uma vez eu quero mostrar o diagrama HR, agora animado. Como eu falei para vocês, desde que comecei a falar em diagrama HR,
Esse diagrama serve para mostrar o estágio evolutivo das estrelas e o ciclo evolutivo de uma estrela, desde que ela se forma, toda a sua evolução, é um caminho, é uma trajetória no diagrama HR. Tem uma ilustraçãozinha aqui, também é uma animaçãozinha simples, mas que ilustra bem aquilo que eu estou dizendo. Aqui está o diagrama HR, aqui tem uma nuvem interestelar da qual vai se formar uma estrela. Vejam aqui, a estrela vai se formando, protoestrela, e ela está entrando na sequência principal, entrou na sequência principal, agora vai lentamente, muito lentamente aqui dentro da sequência principal, alterando sutilmente as suas características em termos de temperatura efetiva e luminosidade, enquanto a estrela vai vivendo na sequência principal. Isso aqui é muito sutil e a evolução aqui é muito lenta, veja, muito lenta. Fica assim até que se exaure o hidrogênio do núcleo. Quando isso acontece, vamos ver o que vai acontecer logo mais. Se exauriu, ela evolui muito rapidamente, inchou, ejetou uma nebulosa planetária, que está aqui, e voltou a ser uma anã branca. Isso aqui é uma estrela que nem sequer teve ramo horizontal. Ó. Ela foi gigante e depois anã branca. Isso são estrelas de baixa massa. Sem flash do hélio, portanto. Ok, muitos de vocês devem estar pensando, isso é só conversa? Quando a gente fala de interiores estelares e características estelares, tem alguma demonstração de que esses modelos são válidos? Tem sim. E uma comprovação, a melhor comprovação da teoria da evolução estelar é o diagrama HR dos aglomerados estelares. Principalmente os aglomerados globulares. Existem dois tipos de aglomerados. Os globulares, que são, como diz o nome, glóbulos de estrelas, e os abertos, que são conjuntos. Aberto tem sentido de dinâmico, aberto no sentido de que os objetos não são gravitacionalmente ligados, eles tendem a se dispersar com o tempo. Mas os aglomerados globulares são demonstrações eloquentes da validade da teoria da revolução estelar. Essa teoria é muito sólida, ela é baseada numa física muito bem conhecida, que é a física nuclear e a teoria das radiações, da radiação, né? A física das partículas elementares também. Então, essa teoria é muito sólida. Vamos pegar aqui um exemplo de um aglomerado, o aglomerado M80. Ele contém da ordem de 10 milhões de estrelas. Aqui está o seu diagrama HR. A vantagem de se fazer diagrama HR de estrelas em aglomerados é que as estrelas estão todas à mesma distância de nós, não existem incertezas de distância. E mais ainda, essas estrelas, como são estrelas que se formaram ao mesmo tempo, elas têm todas, se formaram todas juntas, todas no mesmo instante. Isso significa que o ciclo evolutivo dessas estrelas depende apenas da sua massa, não depende do momento que ela se formou, nem da distância de nós. Aqui está o diagrama HR, vejam, as anãs vermelhas está aqui está a sequência principal. Isso aqui é bem importante, gente. Aqui está a sequência principal, as anãs vermelhas, a sequência principal baixa, o Sol está, por definição aqui, né, uma luminosidade solar, só que, atenção, sumiu a alta sequência principal, que deveria estar aqui. Por que isso? Ora, como eu falei para vocês já várias vezes, o tempo de evolução das estrelas depende criticamente da sua massa, com aquela ideia de que a alta massa tem seu ciclo evolutivo muito mais rápido. As estrelas de alta massa sempre têm seu ciclo evolutivo muito mais rápido. Ou, como dizem perversamente, as gordas morrem primeiro. Então, vejam aqui, as estrelas magrinhas de baixa massa, aqui estão, sequência principal. As estrelas de sequência principal de alta massa, que deveriam estar aqui, elas já evoluíram, já saíram da sequência principal. Se vocês lembrarem do que eu acabei de falar, elas vieram para cá, ó. Viraram subgigantes, viraram gigantes, algumas estão aqui no ramo horizontal, outras, pelo menos dois gatos pingados estão aqui, são estrelas que estão por ejetar nebulosas planetárias, algumas anãs brancas já estão aqui embaixo. As Blue Stragglers são um tipo muito particular de estrelas, dá para traduzir isso aqui como estrelas atrasadas, retardatárias, algo assim. Esses objetos aqui provavelmente são estrelas duplas, cuja evolução é um pouco diferente das demais. Mas então aqui, o diagrama HR de M80 bate perfeitamente com o que se imaginava que fosse
a partir dos modelos teóricos. Isso aqui é um outro aglomerado aberto, M4, bem conhecido. Isso aqui é uma ampliação, um detalhezinho muito pequeno. Essa foto da direita é uma foto feita com um telescópio espacial, a da esquerda é um telescópio terrestre, só para ilustrar estrelas anãs brancas. Comparem as estrelas anãs brancas com as demais estrelas do aglomerado. Elas são extremamente fraquinhas. Mesmo se comparadas com anãs vermelhas ou estrelas um pouquinho mais brilhantes, as anãs brancas são muito, muito fraquinhas e se destacam totalmente das demais estrelas pelo seu baixo brilho e, obviamente, pelo seu tipo espectral. São um caso muito particular de estrelas bem no finalzinho do seu ciclo evolutivo. Aqui está para vocês compararem o diagrama HR teórico, né, o modelo, sequência principal, aqui está o Sol, a saída da sequência principal, o ramo das gigantes, o flash do hélio, o ramo horizontal, o ramo das supergigantes, a ejeção de uma nebulosa planetária e as anãs brancas. Isso aqui é teórico. Comparem aqui agora com o diagrama HR de um aglomerado globular de verdade, daquele que eu acabei de mostrar, M80. Vejam, bate perfeitamente o resultado observacional com a previsão dos modelos teóricos. Isso indica com clareza como se dá a evolução de estrelas de distintas massas. Vejam, as de baixa massa estão aqui, sequência principal, e aqui ficarão talvez 1 trilhão de anos. Enquanto que as da alta sequência principal já não são mais sequência principal, elas evoluíram para subgigantes, para gigantes, para supergigantes ou para nebulosas planetárias. Aqui tem, para vocês compararem, um aglomerado aberto que coincidentemente é duplo, chamado H-Ki Persei. Fica na direção da constelação de Perseu, no hemisfério norte. Ele é muito jovem. H-Ki Persei tem da ordem das dezenas de milhões de anos. Tem a idade dos dinossauros, basicamente. Vejam o seu aglomerado, o seu diagrama HR. Apenas a sequência principal e algumas gigantes. Nada mais que isso. Não tem supergigantes, nenhuma anã branca. Por quê? Porque ele é muito jovem. As estrelas ainda não evoluíram. Não chegaram ainda no ponto de ramo horizontal, de supergigante anã branca. Tem apenas estrelas de sequência principal e gigantes. Agora vamos comparar esse diagrama HR aqui com 47 Tucano, o aglomerado globular dos mais antigos da galáxia, talvez o mais antigo. Ele tem entre 12 e 13 bilhões de anos e tem estrelas em todos os tipos espectrais, em todos os tipos evolutivos, perdão. Anãs vermelhas, estrela de sequência principal. Aqui está chamado ponto de turn-off. O termo está em inglês porque você sempre vai encontrar ele em inglês, mesmo em livros em português. Turn-off no sentido de dobrar para fora. O ponto em que as estrelas saem para fora da sequência principal. Aqui estão as subgigantes, as gigantes vermelhas, o ramo horizontal, as anãs brancas. E algumas stragglers aqui que provavelmente são estrelas duplas, como eu falei para vocês. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O diagrama HR dos aglomerados, tanto os globulares quanto os abertos, são uma demonstração eloquente da validade da teoria da evolução estelar. E aqui terminamos a segunda parte dessa aula.